Deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga os próximos meses. Você percebeu que o jogo mudou? Não estou falando de crise econômica ou recessão. Estou falando de algo muito mais profundo, algo que está acontecendo silenciosamente, enquanto a maioria das pessoas continua vivendo como se estivéssemos em 2015. 2026 será o ano mais difícil para quem não tem ativos. E quando digo difícil, não estou sendo dramático, estou sendo cirúrgico, porque pela primeira vez na história recente, a distância entre quem possui ativos reais e quem vive apenas do salário está se tornando não apenas grande, mas praticamente intransponível. Eu passei as últimas 3 décadas construindo empresas, investindo em mercados globais e observando padrões que a maioria das pessoas simplesmente não consegue ver porque está ocupada demais tentando sobreviver ao mês seguinte, e o que estou vendo agora me deixa preocupado. Não por mim, mas por milhões de pessoas que estão prestes a descobrir, da pior forma possível, que as regras mudaram. Vou te explicar exatamente por quê. Primeiro, você precisa entender o que significa ter ativos. E não estou falando apenas de ações ou imóveis, estou falando de qualquer coisa que trabalha por você enquanto você dorme. Qualquer coisa que gera valor independente do seu esforço físico direto. Pode ser uma empresa, um portfólio de investimentos, propriedades intelectuais, participações societárias ou até sistemas automatizados que geram receita. A pessoa comum acorda, trabalha 8, 10, 12 horas, recebe seu salário no final do mês e começa tudo de novo. É uma roda gigante. E o problema não é trabalhar duro. O problema é que essa roda está girando cada vez mais rápido, mas levando você cada vez mais devagar para frente. Por quê? Porque enquanto você troca tempo por dinheiro, o dinheiro que você ganha está perdendo o poder de compra numa velocidade assustadora. E não estou falando apenas de inflação oficial. Estou falando da inflação real, aquela que você sente no supermercado, no posto de gasolina, na conta de luz, no aluguel. Nos últimos anos, governos ao redor do mundo injetaram quantidades astronômicas de dinheiro na economia. Foi necessário? Talvez, mas tem consequências. E a principal consequência é que cada unidade monetária que você guarda embaixo do colchão, ou mesmo na poupança, vale menos a cada dia que passa. Agora vem a parte que separa quem entende o jogo de quem está sendo jogado. Quando há mais dinheiro circulando, os ativos reais se valorizam. Imóveis sobem, ações sobem, commodities sobem, empresas se valorizam. Por quê? Porque são escassos, tem uma quantidade limitada deles, mas dinheiro, esse pode ser impresso. Então o que acontece? Quem tem ativos fica mais rico, automaticamente, sem fazer nada. E quem só tem dinheiro guardado, ou pior ainda, quem vive de salário fixo, fica relativamente mais pobre. Não porque ganhe menos em números nominais, mas porque o que ganha compra cada vez menos. E 2026 intensifica isso de uma forma que ainda não vimos completamente. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagina 2 pessoas. As duas ganham exatamente o mesmo salário, digamos 10 mil por mês. A primeira pessoa guarda 2 mil por mês na poupança. Comportamento considerado responsável, certo? A segunda pessoa usa esses 2 mil para comprar pequenas frações de ativos, um pedaço de um imóvel através de fundos, ações de boas empresas, investimentos que geram renda passiva. 5 anos atrás, a diferença entre essas 2 pessoas seria mensurável, mas não dramática. Hoje, a diferença é abismal. E em 2026 vai ser um abismo intransponível. Por quê? Porque estamos entrando numa era onde os ativos estão se tornando digitais, fracionados, acessíveis, mas ao mesmo tempo concentrados. As pessoas que entendem isso estão acumulando posições. As que não entendem estão sendo deixadas para trás numa velocidade que nunca vimos antes. E tem outro fator que pouca gente está falando. A automação e a inteligência artificial estão acelerando a destruição de empregos tradicionais. Não no futuro distante, agora.
Trabalhos que pagavam bem há 5 anos estão sendo substituídos ou drasticamente desvalorizados. E isso não vai parar. O mercado de trabalho está se dividindo em 2 grupos: aqueles que controlam os sistemas e aqueles que são substituídos por eles. E adivinhe qual grupo precisa de ativos para se proteger? Então, quando eu digo que 2026 será o ano mais difícil para quem não tem ativos, não estou sendo alarmista, estou sendo realista. Porque a matemática ela é simples e brutal. Inflação corroendo o poder de compra, ativos se valorizando, empregos sendo automatizados e uma economia cada vez mais dividida entre proprietários e trabalhadores. Mas aqui está a boa notícia. Ainda dá tempo. Ainda é possível mudar de lado nessa equação, mas só se você acordar agora, só se você entender que as regras mudaram e que o que funcionava há 10 anos não funciona mais. Você não precisa ser bilionário para ter ativos. Você precisa ter mentalidade de proprietário, não de empregado. Precisa entender que cada real que passa pela sua mão é uma decisão. Consumir agora ou construir futuro. E a verdade dura é que a maioria das pessoas está fazendo a escolha errada todos os dias, sem perceber, porque ninguém ensinou isso na escola. Ninguém explica que o sistema foi desenhado para você trabalhar a vida inteira e mesmo assim terminar dependente. Dependente de governo, de empresa, de pensão, de qualquer coisa, menos de você mesmo. Eu vou te mostrar exatamente como sair dessa armadilha. Vou te explicar como pessoas comuns que não nasceram ricas podem começar a construir uma base sólida de ativos, mesmo ganhando pouco, mesmo começando tarde. Mas antes disso, você precisa entender completamente o cenário que estamos enfrentando. Porque só quando você vê o tabuleiro inteiro é que pode jogar o jogo de verdade. E agora vamos falar sobre o que realmente está acontecendo por trás das cortinas, porque a história que te contam na televisão é só a ponta do iceberg. A verdade é que estamos vivendo a maior transferência de riqueza da história moderna e ela está acontecendo em silêncio enquanto você dorme. Quando eu comecei no mundo dos negócios, nos anos 90, o jogo era diferente. Você podia trabalhar numa empresa boa por 30 anos, receber uma aposentadoria decente e viver confortavelmente. Esse contrato social existia. Hoje, esse contrato foi rasgado. E quem não percebeu isso ainda vai pagar um preço muito alto. O que mudou não foi apenas a economia, foi a estrutura fundamental de como a riqueza é criada e distribuída. Antigamente, você precisava de muito capital para começar um negócio, para investir, para ter acesso aos mercados. Havia barreiras naturais. Isso criava certa estabilidade, certa previsibilidade. Hoje, teoricamente, qualquer um pode investir com R$100. Qualquer um pode começar um negócio online com quase zero de investimento inicial. Deveria ser democratização, certo? Mas não é. É uma armadilha psicológica, porque acesso não é o mesmo que conhecimento, e conhecimento não é o mesmo que execução. O que está acontecendo é que as pessoas que entendem o jogo estão usando essa facilidade de acesso para acumular posições em escala que nunca foi possível antes. Enquanto a massa está gastando tempo em redes sociais, comprando coisas que não precisa para impressionar pessoas que não conhece, uma minoria silenciosa está comprando pedaços do futuro. E 2026 é quando isso fica impossível de ignorar. Vou te dar números reais, sem enrolação. Nos últimos 5 anos, o patrimônio médio de quem possui ativos cresceu entre 150% a 200% em termos reais. Enquanto isso, o salário médio, corrigido pela inflação real, caiu, ou na melhor das hipóteses, ficou estagnado. Deixa isso entrar na sua cabeça. Uma pessoa que tinha um apartamento, algumas ações e um pequeno negócio dobrou ou triplicou seu patrimônio líquido. Uma pessoa que só tinha salário está, na melhor das hipóteses, no mesmo lugar, mas provavelmente está pior. Agora projeta isso para os próximos 5 anos. Se você não mudar de lado nessa equação agora, a distância vai se tornar tão grande que você vai precisar de um milagre, não de planejamento, para alcançar. E tem algo ainda mais perverso acontecendo: a inflação seletiva.
Produtos básicos de consumo ficam mais caros, mas ativos? Esses ficam ainda mais caros, mais rápido. Um carro popular subiu 30% em 3 anos. Um imóvel bem localizado subiu 80%, 100%. Ações de empresas sólidas dobraram, triplicaram. O que isso significa? Significa que se você está juntando dinheiro para comprar um imóvel, por exemplo, e guarda na poupança, você está nadando contra a correnteza. O imóvel sobe mais rápido do que você consegue poupar. Você está literalmente ficando mais longe do objetivo a cada mês que passa. É como correr numa esteira que acelera mais rápido que você consegue acompanhar. Você se cansa, se frustra, mas não sai do lugar. E sabe qual é a resposta do sistema? Crédito. Te oferecem financiamento de 30 anos, te amarram numa dívida eterna e você acha que está comprando um ativo, quando na verdade está comprando uma obrigação que vai sugar sua renda pelos próximos 20, 30 anos da sua vida. Não estou dizendo que financiamento é sempre ruim. Estou dizendo que a maioria das pessoas não entende a diferença entre dívida boa e dívida ruim. Dívida boa te compra ativos que se valorizam e geram renda. Dívida ruim te compra consumo e status. E o sistema foi desenhado propositalmente para confundir essas duas coisas na sua cabeça, para fazer você achar que comprar um carro novo financiado é investir em mobilidade, para fazer você achar que comprar uma televisão gigante parcelada em 12 vezes é investir em qualidade de vida. Mas vou te falar uma verdade que ninguém quer ouvir. Você não precisa de metade das coisas que tem. E as coisas que você acha que precisa estão te impedindo de ter o que realmente importa, que é liberdade. Liberdade financeira não é ter dinheiro para comprar qualquer coisa. É ter ativos suficientes para que você não precise vender seu tempo, sua saúde, sua paz de espírito em troca de um salário. E em 2026, essa liberdade vai estar ainda mais distante para quem continua no modelo antigo. Por quê? Porque os custos de vida essenciais vão continuar subindo enquanto os salários não acompanham. Isso não é teoria, é matemática. Quando eu converso com pessoas que ganham entre 5 e 15 mil por mês, a reclamação é sempre a mesma. No final do mês, não sobra nada. E eu pergunto, para onde está indo? A resposta é sempre uma mistura de contas fixas, algumas supérfluas, mas principalmente vazamentos invisíveis, assinaturas que nem usa mais, compras por impulso, pequenos gastos que parecem insignificantes, mas que somados no ano representam dezenas de milhares. Agora imagina se, em vez de vazar, esse dinheiro fosse direcionado estrategicamente para acumular ativos, mesmo que pequenos, mesmo que fracionados, mesmo que demore anos para fazer diferença significativa. A diferença é que daqui a 5, 10 anos você vai estar do lado certo da equação. Vai estar entre aqueles cujo patrimônio cresce enquanto dorme, não entre aqueles que precisam acordar todo dia às 6 da manhã para sobreviver mais um mês. E olha, eu não estou romantizando a vida de quem tem ativos. Construir isso dá trabalho. Exige disciplina. Exige abrir mão de gratificação imediata. Exige tomar decisões impopulares. Seus amigos vão te achar mão de vaca quando você recusar sair todo fim de semana. Sua família vai te questionar quando você vender o carro para investir. Mas sabe o que é mais difícil? Chegar aos 60 anos e descobrir que você trabalhou 40 anos da sua vida e não tem nada de verdade. Nada que trabalhe por você. Nada que te dê segurança. Eu vi isso acontecer dezenas de vezes. Pessoas brilhantes, trabalhadoras, honestas, que fizeram tudo certo segundo da manual tradicional. E estão quebradas, dependentes, assustadas, porque o manual estava desatualizado. Então, quando eu digo que 2026 será o ano mais difícil para quem não tem ativos, estou te dando um aviso, mas também uma oportunidade, porque ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de começar. Mas você precisa entender uma coisa: não existe atalho, não existe fórmula mágica, não existe investimento milagroso que vai te deixar rico da noite para o dia. Qualquer um que te prometa isso está te vendendo ilusão ou golpe.
O que existe é um caminho comprovado, testado por milhões de pessoas ao longo de décadas. Gastar menos do que ganha, investir a diferença em ativos reais, repetir isso consistentemente por anos e deixar o tempo e os juros compostos fazerem o trabalho pesado. Simples? Sim. Fácil? Absolutamente não, porque exige ir contra tudo que a sociedade te empurra goela abaixo todos os dias. Agora vamos ao que realmente importa. Como você sai dessa armadilha, porque entender o problema é fundamental, mas sem ação concreta, conhecimento não vale nada. A primeira coisa que você precisa fazer, hoje mesmo, é mudar sua relação com o dinheiro. E não estou falando de orçamento ou planilha, estou falando de identidade. Você precisa parar de se ver como consumidor e começar a se ver como investidor. Essa mudança mental parece sutil, mas é revolucionária. Um consumidor pergunta: quanto custa? Um investidor pergunta: qual o retorno? Um consumidor vê dinheiro como algo para gastar. Um investidor vê dinheiro como ferramenta para construir mais dinheiro. Parece jogo de palavras, mas muda completamente suas decisões diárias. Quando você vai comprar qualquer coisa, deveria se perguntar: isso é um ativo ou um passivo? Isso vai me deixar mais rico ou mais pobre daqui a 5 anos? A resposta é quase sempre óbvia, mas a maioria ignora porque quer a gratificação imediata. Agora, vamos ser práticos. Você não precisa ganhar mais para começar, precisa desperdiçar menos. E desperdiçar não é apenas gastar em bobagem, é deixar dinheiro parado, perdendo valor, é não ter um plano, é viver no automático. Primeiro passo concreto: identifique sua taxa de poupança real. Quanto do que você ganha, você consegue não gastar? Se a resposta for zero ou negativo, você está em modo de sobrevivência, não de construção. E isso precisa mudar urgentemente. O mínimo aceitável para quem quer construir patrimônio é 20%. Idealmente, 30%. Se você ganha 5.000, precisa viver com 3.500 e investir 1.500. Parece impossível? Só parece porque você construiu um estilo de vida baseado em gastar tudo que ganha. Corta sem dó, mora num lugar menor, troca o carro por transporte público ou modelo mais barato, cancela assinaturas, cozinha em casa, para de viajar todo ano. Sei que soa radical, mas sabe o que é mais radical? Trabalhar até os 70 anos porque não tem alternativa. Com esse dinheiro poupado, você começa a comprar ativos. E não precisa ser especialista em mercado financeiro. Precisa entender o básico: diversificação, longo prazo, consistência. Começa simples: fundos de índice que replicam o mercado, fundos imobiliários que pagam dividendos mensais, títulos públicos indexados à inflação. Nada exótico, nada arriscado, nada que exija você ficar olhando tela o dia inteiro. O segredo não está em fazer trade, em acertar o timing perfeito, em encontrar a ação milagrosa. O segredo está em aportar todo mês, religiosamente, independente se o mercado está subindo ou caindo, e deixar o tempo trabalhar. Vou te dar um exemplo real. Se você investir R$ 1.500 por mês, com retorno médio de 10% ao ano, em 20 anos você terá mais de 1 milhão. Parece mágica? Não é. São juros compostos, a força mais poderosa das finanças, e a maioria das pessoas nunca usa a favor delas. Mas tem um problema: 20 anos parece muito tempo. E é aí que a maioria desiste. Quer resultado em 6 meses, 1 ano. E quando não vê, volta a gastar. Volta ao padrão antigo. Você precisa entender que riqueza real é construída em décadas, não em meses. E quanto mais cedo você começar, menos dramático precisa ser o esforço. Se você tem 30 anos e começa agora, aos 50 você está livre. Se você tem 40 e só vai começar daqui a 5 anos, vai precisar se esforçar muito mais. Ou aceitar que vai trabalhar até muito mais velho. Matemática é cruel. Não negocia. Não dá segunda chance. Agora, sobre 2026 especificamente. Por que esse ano é crítico? Porque estamos num ponto de inflexão tecnológico, econômico e social. As próximas ondas de automação
vão destruir milhões de empregos. A inteligência artificial não é mais ficção científica, está substituindo o trabalho intelectual agora. Se você não tem ativos, vai competir numa corrida cada vez mais difícil por empregos cada vez mais escassos e desvalorizados. Se você tem ativos, você se torna sócio das empresas que estão fazendo essa transformação. Você lucra com a mudança em vez de ser vítima dela. Pensa comigo, quem você acha que vai se dar melhor nos próximos 10 anos? Alguém que depende exclusivamente de salário numa função que pode ser automatizada, ou alguém que possui ações de empresas de tecnologia, imóveis gerando renda, negócios digitais funcionando no piloto automático? A resposta é óbvia, mas a maioria não age de acordo. Fica paralisada, com medo, esperando que alguém resolva o problema por ela. Ninguém vai resolver. Governo não vai te salvar. Empresa não vai cuidar de você. Só você pode mudar a sua situação. E ou você faz isso agora, com planejamento, ou vai fazer desesperado depois, quando as opções forem muito piores. Outra coisa, pare de seguir gurus que prometem ficar rico rápido. Pare de procurar atalho. O atalho é a armadilha. Toda estratégia legítima de construção de patrimônio é chata, lenta e previsível. Justamente por isso funciona. E sobre mentalidade, você vai falhar. Vai ter meses que não consegue poupar. Vai ter emergências, vai ter tentações. Isso é normal. O erro não é falhar uma vez. O erro é usar a falha como desculpa para desistir completamente. Resiliência financeira não é nunca cair. É levantar rápido e voltar para o plano. Então vamos fechar isso com a verdade mais dura que ninguém quer te contar. Você está sozinho nessa. Não no sentido de que não existem pessoas dispostas a te ajudar, mas no sentido de que a responsabilidade final é exclusivamente sua. Ninguém vai bater na sua porta para te avisar que você está tomando decisões ruins. Ninguém vai te impedir de financiar um carro que consome metade do seu salário. Ninguém vai te obrigar a investir em vez de gastar. Você tem total liberdade para se destruir financeiramente. E o sistema vai até te facilitar isso, mas a consequência também é toda sua. E em 2026, essas consequências vão ficar brutalmente claras. Vou te contar o que vai acontecer com a maioria das pessoas. Vão continuar na negação, vão continuar achando que não é tão grave assim, vão continuar esperando um aumento que não vem, uma promoção que não acontece, uma herança que não existe, e vão acordar daqui a 10 anos na mesma situação, só que 10 anos mais velhos e com muito menos tempo para reverter. É isso que você quer? Porque se não é, você precisa agir diferente da maioria. Precisa ter coragem de ser impopular, de dizer não, de fazer escolhas que seus amigos vão achar estranhas. Quando eu tinha 30 e poucos anos, meus amigos trocavam de carro todo ano, viajavam para a Europa, jantavam nos melhores restaurantes. Eu dirigia um carro de 10 anos, passava férias em casa, levava marmita para o trabalho. Eles riam. Alguns até tinham pena de mim. 15 anos depois, eu tinha empresas, imóveis, um portfólio de investimentos gerando 6 dígitos por mês em renda passiva. E eles, ainda trabalhando no mesmo emprego, reclamando das mesmas contas, vivendo de salário em salário. A diferença não foi sorte, foi escolha. Escolhas pequenas, repetidas milhares de vezes ao longo dos anos. E aqui está o ponto crucial. Você não precisa ser bilionário. Não precisa ter o que eu tenho. Você só precisa ter o suficiente para não depender de ninguém. Para ter opções. Para poder dizer não quando precisar. Para poder cuidar da sua família sem pânico, para dormir tranquilo, sabendo que se algo der errado, você tem uma rede de segurança. Isso não é luxo, é dignidade. E está ao alcance de qualquer pessoa que esteja disposta a fazer sacrifícios temporários em troca de segurança permanente. Então, o que você faz agora? Você para de procrastinar, para de esperar o momento perfeito, para de procurar a estratégia secreta. E começa. Abre uma conta em uma corretora hoje. Transfere qualquer valor que puder, nem que sejam R$200. Compra seu primeiro ativo. Pode ser uma fração de ação, uma cota de fundo imobiliário, um título público.
Não importa. O que importa é quebrar a inércia, porque o maior obstáculo não é falta de dinheiro, é falta de ação, é o gap entre saber e fazer. E a maioria das pessoas vive nesse gap para sempre. Segundo passo, automatiza. Configura a transferência automática todo dia de pagamento. Você não pode gastar o que não vê. Isso elimina a necessidade de força de vontade, que é um recurso limitado. Terceiro, educa-se continuamente. Lê livros sobre finanças, estuda sobre investimentos, entende sobre impostos, sobre proteção patrimonial, sobre diversificação. Conhecimento é literalmente dinheiro nesse jogo. E aqui está algo que ninguém fala. Você vai errar. Vai comprar ações que vão cair. Vai investir em fundos ruins. Vai tomar decisões equivocadas. Faz parte. O importante é que cada erro te ensine algo e que você continue no jogo tempo suficiente para que os acertos compensem largamente os erros. Investimento de longo prazo perdoa erros. O mercado sobe e desce, mas a tendência de décadas é sempre para cima. Se você não vende no pânico, se mantém consistência, você vence. Agora sobre 2026 especificamente. Esse é o ano onde a conta chega, onde a inflação acumulada, a automação acelerada, a concentração de riqueza nos ativos vai ficar impossível de ignorar. Quem estava se preparando vai sentir segurança. Quem estava ignorando vai sentir desespero. E a diferença entre esses dois grupos não é talento, inteligência ou privilégio. É decisão. Decisões tomadas hoje, amanhã, no mês que vem, repetidas até virarem hábito. Você tem uma janela de oportunidade agora. Pequena, mas real. Pode começar tarde, mas ainda pode começar. Daqui a 5 anos essa janela vai estar muito menor. Daqui a 10, pode ter fechado completamente. Então a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa informação? Vai arquivar na memória como interessante um dia eu faço? Ou vai tratar com a urgência que merece? Porque eu posso te garantir uma coisa: daqui a 10 anos você vai olhar para trás e vai estar num de 2 lugares. Vai estar livre, seguro, com opções, com patrimônio trabalhando por você. Ou vai estar mais desesperado, mais preso, mais dependente do que está hoje. A diferença entre esses 2 futuros está sendo decidida agora, nesse exato momento, pela ação que você toma ou deixa de tomar. Eu já fiz minha parte, te mostrei o tabuleiro, te expliquei as regras, te dei o caminho. O resto é com você. E se tem uma última coisa que eu quero que você entenda, é essa: ninguém está vindo te salvar, mas você tem tudo que precisa para se salvar sozinho. Só precisa escolher fazer isso. 2026 está chegando. E ele não vai perguntar se você estava pronto.